no ar mais um episódio da SV Taon, um episódio que vai trazer um tema muito interessante. A gente está com uma convidada super especial hoje, que é a Virgínia, CEO da GS1 Brasil. Eu vou até ler um pouco, porque essa empresa é incrível. É uma associação brasileira de atuação, que é uma organização multissetorial sem fins lucrativos, que atua no país desde 1983. O seu principal propósito é promover mais eficiência e sustentabilidade para os negócios, ao mesmo tempo em que contribui para a segurança e a qualidade de vida da sociedade. Embora seja amplamente reconhecida por atribuir o código de barras presente nas embalagens dos produtos, a entidade impulsiona a automação e a padronização de processos, desempenhando um papel essencial no funcionamento da cadeia de abastecimento e no desenvolvimento socioeconômico. Eu achei isso muito incrível. Então, obrigada, Virgínia, por aceitar o nosso convite, por esse bate-papo. Estou muito animada por saber mais. Então, vamos conversar sobre o próprio código de barra, sobre os lançamentos, pesquisas. Você vai poder me falar da instituição. Então, vamos começar e me conte tudo. Bom, primeiro eu quero te agradecer o convite, Juliana. Estou muito feliz de estar aqui. É minha estreia aqui no canal, então estou bastante feliz e até por poder dar mais visibilidade para a própria organização. Bom, você falou um pouco, mas a organização, no âmbito global, ela tem mais de 50 anos. São 2 milhões de empresas que fazem negócios por meio dos padrões GS1. No Brasil, são mais de 40 anos. E nós vamos romper a marca aí dos 60 mil associados na virada aqui do semestre desse ano. Então, a gente está muito feliz com isso. É de âmbito multissetorial, como você comentou. Então, a gente não é uma entidade de classe e ajuda exatamente a promover uma melhor automação, padronização dos processos, enfim. Mas a gente não se limita só a isso, né? Quando a gente fala em padrão, ao longo de tantos anos, você fala, ai meu Deus, é só o código de barras. É muito mais do que isso. Né? Então, os padrões eles servem como uma linguagem única para todos os parceiros da cadeia de suprimentos poderem conversar uma única. É como se a gente eliminasse um intérprete a cada etapa. Então, imagina se fosse assim, a gente teria um custo enorme e tudo isso teria que ser revertido para o próprio consumidor. E não é. A gente tem essa forma fluida, essa linguagem de negócios. E agora a gente está num momento realmente de transição do código de barras por uma demanda, né, de mercado também, por mais informações, enfim, toda a questão da circularidade, ingredientes, a questão se as pessoas têm questões de saúde, como celíaco ou problema com lactose, tudo. A quantidade de informações que o rótulo precisa ter. Muita informação, não dá para pôr num rótulo. Sim. Então, com esse movimento, a gente tem, mundialmente, a GS1 assumiu a liderança de fazer essa mudança no mercado do código linear. É como se a gente envergasse o código linear e ele se tornasse um código QR, mas para atender, inclusive, a economia circular. Tá? Então, aí com muito mais informações, seja para circularidade, se você vai remanufaturar um produto, aí fica a gosto, do freguês ou a gosto da indústria, o que ela quer colocar dentro desse QR. O importante é uma linguagem padronizada que permite com que todos os parceiros da cadeia leiam aquela informação de forma única e isso se estende ao exterior, né? Quer dizer, não só a local, como a cadeia global. Então, é nisso que a gente está fazendo a transição nesse momento e o Brasil, graças a Deus, a gente está saindo na frente porque a gente não quer correr atrás desse movimento. E aí engloba todo mundo, né, Fai? Porque é de interesse de todo mundo, tanto da indústria, quanto do setor supermercadista, quanto do próprio cliente que vai consumir aquele produto para ter informação. Mas eu imagino o quanto isso seja complexo, parece tão simplista, né? É só colocar um QR Code, é só levar para uma página. Hoje em dia todo mundo tem acesso a um QR Code, todo mundo lê um QR Code, mas não é tão simplista assim, porque você tem que garantir realmente, como você disse, né, o padrão da informação, garantir que a informação seja verdadeira e que atenda a todas as legislações. Como que está essa transição com todas essas pessoas envolvidas e principalmente os setores regulatórios, né, que estão envolvidos? Como você falou, parece simples, a gente falar um QR, tem gente que vai falar, meu Deus, o QR é dos anos 90 lá, criado no Japão, o que essa mulher está falando?
mas eu estou falando de um QR padronizado onde todo mundo vai poder ler a informação. Então, o que a gente tem feito e tem atuado aqui, como a gente tem feito e atuado no Brasil? Tem que atuar com os varejos, porque tem a questão dos equipamentos que tem que estar aptos a poderem ler essa informação na frente de caixa. A gente tem que falar com as indústrias para que elas comecem a pensar nos lançamentos e novos produtos também contemplarem o QR Code. Tem que falar enfim, com os provedores de solução, ou seja, você tem balanças, impressoras, todas elas têm que estar aptas a poder fazer essa leitura. Então, hoje eu já te diria que a gente já tem experiência com 18 varejos, mais de 150 indústrias e 950 produtores de FLV. Então, assim, isso já é um número expressivo, parece pequeno, mas para começar essa transição, ele é um número importante. E é contínuo. Então, e também a gente conta, é uma outra, vamos dizer, uma outra vertente aí que a gente trabalha é com as associações também de classe, associações setoriais, porque são elas também divulgando aos seus associados a importância do código QR, dessa transição e os benefícios que as empresas vão ter em fazer isso. Sim. Ou seja, a gente sabe hoje que a embalagem ela está totalmente poluída por, sei lá, o caixa ou o consumidor não sabe nem que código que ele lê ali. Isso aqui me leva para uma receita, o outro é um selo, o outro Então, traz morosidade, né? E uma discrepância, às vezes, de informações mesmo. Então, a ideia é, todas essas informações, elas migram para dentro desse código QR. Sim. De forma, e a gente vai ajudar para que vamos dizer, essa transição seja o mais suave possível, né? Quem já é associado, ele simplesmente vai começar, a gente vai ajudar a migrar essas informações e para o que ele quiser colocar ali e se comunicar com o consumidor. Então, não é algo curto, mas tem que ser iniciado de imediato, o antes possível. E é nesse trabalho que a gente se encontra. A gente já tem aí pelo menos umas 12 associações setoriais que já estão puxando a bandeira, levantando a bandeira aí do QR Code padrão GS1. Sim, não é mais um tema que é para o futuro, né? É o que eu disse, o futuro já é ontem. Exatamente. Em relação a tudo, né? A gente tem falado cada vez mais nos nossos episódios que a própria a inteligência artificial, a própria inteligência setorial de comunicação, né? CRM, controle de dados, a importância dos dados para você fazer boas compras. Então, agora, o código de barra entrando como essa capacitação e melhoria para toda a cadeia. Então, o futuro é ontem. Então, a gente precisa cada vez mais estar atento a tudo isso e não achar que é um bicho de 7 cabeças, né? Então, começar agora, começar com o que tem e ir aprimorando, né? É isso aí. E você falou do QR, e quando a gente fala do QR, você falou de dados, é fundamental que a gente pense nisso de forma muito, vamos dizer, em conjunto. Porque justamente o que ele vai fazer é prover a capacidade de se colocar mais dados lá dentro. Então, e esses dados, eles têm que ser confiáveis, né? Porque, de novo, a gente fala em inteligência artificial, todo mundo falando, mas, assim, de que adianta, para eu ter uma inteligência artificial, eu tenho que ter dados confiáveis. Se eu não tiver dados confiáveis e trabalhar na qualidade desses dados, não é bem uma inteligência artificial que eu vou estar me baseando. Então, eu vou ter uma informação sempre distorcida. Sim. Então, nisso a gente está trabalhando muito forte. E para você ter uma ideia, o banco de dados que a GS1 tem hoje de produtos é de mais de 500 milhões de produtos. Então, com informações que a gente está a cada dia trabalhando nessa qualidade para que se possa acessar informações de qualidade e poder tomar as melhores decisões. Incrível. A Super Varejo publica muito as pesquisas, né? Eu queria aprofundar um pouquinho, começar a entrar nesse tema, que a gente todo mês lança, né? Publica os lançamentos que vocês fazem, as pesquisas que vocês fazem, todo mês a gente tem lá. Então, se você ainda não conhece, vá lá no site Super Varejo e leia, porque todos os meses a gente tem lá, então é uma recorrência que vocês têm, então é um material muito rico pra gente, que a gente usa, disponibiliza para todo o setor, não só o supermercadista, mas também a indústria saber lá, né? Então, o que o meu corrente tá lançando, enfim. Só que eu queria voltar um pouquinho e entender do início, assim, o que é a pesquisa, o que ela usa, porque a Super Varejo tem alguns parceiros de dados de pesquisas, né? Então, a gente tem os dados de pesquisas de vendas, né, de tickets, a gente tem dados econômicos de pesquisa, a gente tem também pesquisas de satisfação. Então,
Quando hoje em dia a gente fala pesquisa, fica um pouco, que tipo de pesquisa? O que a GS1 usa como base? Então, vamos começar do começo e explicar o que é essa pesquisa que vocês dominam e realmente fazem tão bem e publicam e são parceiros ali da Supervarejo para informar para a gente. Bom, a pesquisa que a gente está falando hoje se refere ao Índice de Atividade Industrial, Índice GS1 de Atividade Industrial. Então, ele surgiu em 2017, mas eu vou remontar lá a 2010, quando a gente começou a criar uma base histórica e acompanhar, inclusive, a pesquisa de mercado, que é a do IBGE, que é o PIN, a PIN. Então, a gente resolveu... como é que ele funciona? Ele se baseia no pedido de novos códigos de barras de produtos. Então, como nós somos a associação de onde nasce o produto, quando ele precisa ir para o mercado, ele precisa daquele número que vai hoje sob o código de barras. Então, a gente tem toda essa informação para saber se ele... E aí eu posso te dizer que pode ser um novo produto, pode ser a modernização de um produto, ou a modificação de um produto, mas sempre pensando em inovação. Quando a empresa ou a indústria ela começa a pedir novos números, isso quer dizer que ela está apostando, que ela tem confiança no mercado para lançar novos produtos. Então, ele está ligado à inovação. Então, ele é um índice que a gente entende como antecedente, ou um índice termômetro, para o que depois vai sair da pesquisa PIN, que tem muito mais a ver com vamos dizer, a produção física. No caso da PIN, ela é produção física. No nosso caso, é o antecedente quando tem a intenção de lançar o produto. Ou seja, elas são distintas, porém complementares. Né? Que mostra o aquecimento, a intenção da indústria de aquecer esse mercado, que já está aquecido e proporciona o lançamento de um produto novo. Exatamente. E esse número, ela nasce, vamos dizer, esse número começa a ser construído com base nos critérios da própria PIN. Então, para acompanhar, então esse número ficou em 2012, então a base desse índice 2012 é igual a 100. Então, ele passa a nascer aí para a gente acompanhar e poder comparar. E as oscilações e os movimentos, eles são iguais. Quando você olha a nossa pesquisa que é antecedente, né, que ela sai mensalmente, então é de baixíssima defasagem, porque sai mensalmente. E com a da PIN, que é a do IBGE, e que sai depois que é o produto já que já está disponível, né? Eles acompanham o movimento, ele se acompanha totalmente. Então, assim, eles são realmente complementares. E a PIN, ela é base para o cálculo do PIB, né, nacional. Legal. Porque dificilmente uma indústria vai abrir uma entrada de um código de barra por algo que ele não tem intenção de fato de colocar na gôndola, certo? Dificilmente. Então, entendi. E é só para produtos totalmente novos? Eu não entendi essa parte. Sim, pode ser para produtos novos, ou ele pode estar modificando um determinado produto. Quando você modifica... Precisa mudar o código de barra. Você precisa mudar, porque senão você não tem controle do que de fato você está vendendo. É aquele que eu já tinha, ou é agora esse que eu mudei? E às vezes as mudanças elas são importantes em relação a algum ingrediente que está lá dentro do produto. Então isso e aí quando eu falo de alimentos, né? Então é importante que a gente mude para existir esse controle. Então é outro GTIN, que é o número que a gente fala que é o Global Trade Item Number. E aí ele é mudado. Como é que ele é composto? Ele abarca a indústria de transformação, e a gente está falando aqui de acordo com quinais que vão de 10 a 33. O que significam esses quinais? Eles são... Eu talvez não me lembre de todos, tá? Porque tem muita coisa e a cabeça da gente também não funciona assim nessa facilidade. Então, a gente tem aí fabricação de alimentos, de bebidas, de artefatos de couro, calçados, móveis, fármacos, produtos farmacêuticos, papel e celulose, vestuário, enfim, é uma gama muito grande, né, da indústria de transformação que a gente consegue contemplar. E esse cálculo, como eu já comentei, ele é feito mediante esse pedido. Sempre que uma indústria vem pedir um novo código, seja para uma modificação, para um produto novo, enfim, uma modernização, isso conta
é fechado no final do mês, então todo dia, primeiro dia útil de cada mês, a gente tem condições de lançar religiosamente o índice. Uau, então é realmente em tempo real em mesmo, tempo né? real, Então, assim, em bem tempo aquecido e, ó, tem na Super Varejo, hein? A gente publica todo mês lá e, ó, já... Você colocar na pesquisa, colocar lá GS1, você vai ver a lista de todos os meses que a gente publica, os índices, os valores, quantos % tem de novos lançamentos. Então, é uma informação muito relevante mesmo para quem quer compor o mix ali, trazer as novidades, ficar atento também até com a própria negociação com a parceria, né, com a indústria. Olha, o que você está trazendo de novo, o que você está mudando. Então ele consegue saber, como você disse muito bem, o que de um produto está mudando para outro, porque o código mudou. Então, assim, como que ele organiza isso na gôndola, um do lado do outro. Não, vou colocar lançamento, de repente ele mudou de local. Então, por exemplo, vamos colocar, a gente tem um iogurte comum, né, que é aquele iogurte adoçado, tal, tá num lugar. Aí ele lança o mesmo iogurte, só que proteico, com adição de proteína. Ele muda o QR Code, ele já vai para outra gôndola, para outro espaço, que ele vai estar de acordo com os leites proteicos, ele vai estar em outro lugar. Às vezes é o mesmo produto, a mesma marca, e se você coloca às vezes do mesmo lado, você pode levar o consumidor ao engano muitas vezes. Exatamente. Então também ficar um pouco atento a essas mudanças desse guia, por isso que eu quis perguntar a diferença. O guia do número também pode ser um norteador de como ele organiza isso dentro da loja, do supermercado. Então, como é importante essas pesquisas para todo mundo, né? Então, para o próprio consumidor que sabe que aquilo de fato é um lançamento, quanto isso move e mexe com a economia, mostrar, olha, a economia está indo bem, não está indo bem, como está aquecido, não está. Então, muito interessante mesmo. Como que a gente contextualiza isso dentro do índice de atividade industrial? Então, na verdade, o que mostra o quanto a indústria está melhorando, expandindo ou não? Sim, porque a gente consegue ver o crescimento, quer dizer, no momento em que ela está lançando novos produtos, isso significa que ela está apostando, tem confiança no mercado. E, de novo, quando eu falo do índice de atividade industrial GS1, sempre pensando que ele é um indicador estatístico e antecedente. Então, isso se aplica, seja o setor privado, setor público, instituições, para que elas se norteiem, as próprias empresas, enfim, economistas, se norteiem com o que vai acontecer. Né? Porque quando sair a pesquisa PIM, que normalmente ela não sai mensal, sai às vezes com uma defasagem de 2 meses, eu já estou sinalizando aqui esse termômetro do que vai acontecer lá. Então, isso é fundamental para contribuir com a previsibilidade e o que eu posso fazer, me antecipar a muita coisa na minha decisão. Então, isso é muito importante, muito. A gente estava falando do quanto a GS1 é pioneira ou contribui, né, ou há 40 anos está nessa parte de inovação, né, de estar antecedendo. Então, uso muito essas palavras de antecessor, previsor, termômetro, né, a gente tem tecnologias. Como que a gente associa isso e mostra para as pessoas a questão da inovação, as tendências para a indústria? Então, como a GS1 pode estar nesse lugar de mostrar uma tendência? Como vocês se posicionam? Como vocês orientam os associados nesse tema? Como seria essa parte de tendências? Bom, a gente tem isso divulgado mensalmente no nosso portal. Então, os associados têm nós conseguimos monitorar todos os acessos. Mas eu acho que onde a gente tem o grande boom, eu diria, é na demanda da própria imprensa, das próprias mídias. Então, mídias gerais ou mídias setoriais, enfim, que a gente tem para poder divulgar. E aí você ganha uma relevância maior e consegue conscientizar uma massa de pessoas maior, né, de indústrias, enfim, de todos que fazem parte desse ecossistema. Então, isso é importante. Ou seja, ele tem acesso, seja associado ou não associado ao site, mas por todas as mídias, as nossas próprias redes sociais que estão disponíveis. Então, tudo isso é divulgado de forma massiva para que possa ajudar a nortear melhor as decisões desses associados ou desses parceiros que estão aí no ecossistema do varejo, enfim. E são tendências de quê? Assim, de comportamento de consumo? São tendências de economia? É mais para que lado? Assim, eu diria de economia, porque a gente está falando de lançamento de novos produtos. Então, eu diria que é de planejamento e de inovação. Tá? Então, a gente consegue monitorar esse movimento, o crescimento, decréscimo, né? Aí pode acontecer também,
tanto mês a mês, comparado de ano para ano, período acumulado, enfim. E a gente abre em alguns setores. Tá? O que a gente quer, hoje a gente tem alimentos, bebidas, vestuário, têxtil, produtos diversos, mas o que a gente quer é cada vez mais abrir mais setores. Porque aí você tem mais informação e pode se preparar ainda melhor. Né? Para o varejo é fundamental. Eu ia perguntar sobre isso. Como a GS1 vê, quais são os principais desafios em relação ao varejo? Bom, o varejo, ele tem cada vez mais, acho que um desafio do varejo, em primeiro lugar, é a questão da integração do varejo físico com o varejo online, né? Essa omnicanalidade. Então, uma vez que ele tem mais informação e ele acompanha o índice, ele pode se preparar para a questão dos novos lançamentos. E os picos, né? A gente sabe que hoje isso está mais distribuído ao longo do ano, embora ainda existam os picos, então a gente tem um começo de ano um pouco mais morno, um segundo trimestre que começa a aquecer e o terceiro que é o maior pico de lançamento de novos produtos. Isso a gente vê pela série histórica. Então, terceiro, logicamente o segundo, a gente vem aí algumas datas comemorativas, tipo Dia das Mães, mas o terceiro é onde a gente vê historicamente, logicamente vem aí a Dia das Crianças, o Black Friday, a gente tem o Natal. E no quarto trimestre a gente tem uma desaceleração, porque, na verdade, está se vendendo tudo aquilo que se produziu. E se pensando em renovação de portfólio, enfim. O varejo tendo acesso a isso, isso contribui para que ele possa fazer melhores negociações, inclusive, com a previsibilidade de onde estão os picos, se ele está acompanhando, logicamente, esses índices, né, gera inteligência, ele pode melhorar as operações, a questão de frete, excedentes ou perdas que ele pode vir a ter, enfim, excesso ou ruptura. Então, eu acho que isso melhora também, eu acho que essa sincronia entre varejo e indústria, porque a agilidade ela começa a ser maior. A gente citou isso num outro podcast que a gente falou exatamente sobre isso, o quanto a chave para um bom, né, varejo se manter com margens boas e competitivo é o planejamento. Quanto mais ele se planejar, e principalmente em parceria com a indústria ganha, porque ela já sabe, né, quanto ela precisa de fato produzir, e o próprio varejo consegue se organizar para tudo isso não fazer as coisas, na verdade, correndo em cima da hora. Existe já um calendário muito bem demarcado, existe mais, então, olha aí, mais uma informação de um dado que a GS1 traz sempre quase em tempo real, que pode contribuir também para esse planejamento. Então, assim, somos inundados por dados o tempo inteiro e saber usar esses dados a favor. Tem algum case que você poderia compartilhar com a gente aqui de case de sucesso, ou que seja relevante, que na verdade você falar, esse é um case que está transformando o setor? Tem um que você lembre? Eu diria não tão relacionado com a pesquisa, porque a pesquisa ela é vamos dizer, uma ferramenta estratégica que pode ser usada inclusive com outras pesquisas em combinação para você ter um melhor planejamento, mas cases de sucesso eu poderia te citar já nessa transição do código linear para o código bidimensional, que é o QR Code padrão GS1. O ano passado a gente premiou 2 cases, um do Supermago, que é um varejo supermercadista do Sul. Ele teve fez a adoção do código QR para os perecíveis, então isso foi muito importante como conscientização também do ganho de resultados. E teve o Carrefour, daí você fala de um varejo de um nível mais médio para um grande varejo, que também adotou o QR para frutas, legumes e verduras e para os itens de padaria. Então, você vê que já existe uma movimentação forte e importante, e isso que faz a diferença, porque no momento que você vê às vezes a pessoa falando, não é para mim, né? É para os grandes. Não é para os grandes, é para todos. Inclusive, os pequenos têm mais facilidade até de adotar mais rápido o código do que os próprios grandes. Eles conseguem ter mais velocidade por conta até das estruturas, né? Um Carrefour, você imagina, grande, mas também já estão 2 bons exemplos aí, premiados, com resultados. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. E aqui o teu canal é ótimo para isso, para eu poder divulgar e para que
se veja o que está acontecendo. Inclusive, eu acho que você depois vai deixar até os links, Sim. né, desses cases que Sim. são bastante emblemáticos. Com certeza. Os links vão estar na descrição do vídeo depois, vocês assistam, que é muito interessante. Então é importante realmente ter esse benchmark, entender, como você disse muito bem, uma rede média, uma rede grande, entender que os pequenos também podem fazer. Então, a gente sempre deixa toda a informação, então com certeza vamos compartilhar. Tem alguma iniciativa de sustentabilidade que seria bacana compartilhar, ou que gostaria de trazer para a gente poder debater um pouco mais? Porque está muito em voga mesmo a parte de ESG, né? Então, tanto a governança, a sustentabilidade, toda a parte de organização. Então, como que a GS1 gostaria de tratar esse tema, de falar alguma coisa? Bom, a GS1 ela já vem se posicionando como organização global no tema de sustentabilidade. E aqui a gente busca também, como GS1 Brasil, está apoiando os nossos associados nesse tema, né? Então, quando a gente fala que os nossos padrões e quando a gente provê ferramentas de automação, de rastreabilidade, é justamente para a gente poder construir uma cadeia de suprimentos mais sustentável, mais responsável. E a gente acompanha muito as regulamentações locais, mas muito do que vem de fora também. Então, por exemplo, a gente tem aí o lançamento do passaporte digital de produto lá na Europa, na União Europeia. Então, a União Europeia vai passar a exigir um passaporte digital de produtos, e onde um dos elementos é o padrão GS1. Então, isso para importação e exportação? Isso para exportação de produtos de outros, para importação dos países da União Europeia. Tá. Então, o Brasil também tem que se preparar. Então, empresas que exportam para a União Europeia, elas têm que estar preparadas. Então, a gente quer ser uma referência para isso. Olha, você tem que estar com o teu padrão correto, enfim, vai acontecer isso e aquilo. Por exemplo, agora entram em 26, eu acho que os setores que entram, se não me engano, o têxtil é um dos setores que vai entrar, não sei se a parte de moda também, junto com isso. Então, vai ser por fases. Mas a gente quer ser uma referência, porque o que acontece, muitas vezes, quando surge alguma regulamentação, começa um monte de gente a falar daquilo, ou de um determinado tema, de uma tendência. Mas também tem muita coisa, muita informação errada. Então, a gente quer trazer essa informação importante para o nosso associado, para o mercado brasileiro, em relação a uma regulamentação que vai afetar o mundo inteiro, embora seja para importação de produtos para a União Europeia. Mas a gente tem que estar preparado aqui. Outra que é importante, que é para a proteção de biodiversidade, é a regulamentação de antidesmatamento, também, que é a EUDR, da União Europeia, e onde a gente também tem que estar preparado. Então, com o padrão, como é que a gente pode se preparar e se antecipar. Então, a gente traz uma gama de informações para conscientização e preparo já dessas empresas. Então, o que eu te digo é que não se restringe só a questão do padrão em si, mas de atender a toda uma regulamentação que é de fora, que vem de fora, mas que impacta também aqui no Brasil. De alguma forma, a gente consegue incluir nisso o desperdício? Ou algum controle, ou algum rastreamento, não sei, alguma coisa em relação ao desperdício? Total, porque assim, quando a gente fala de ferramentas de controle, que é o que a gente provê, né, basicamente, quando você tem uma linguagem única e identifica os pontos da cadeia, você tem que prover. Por exemplo, para uma circularidade, você precisa de rastreabilidade. Você não consegue fazer a questão de acompanhar essa circularidade de um produto se você não tiver a rastreabilidade dele. Então, está totalmente ligado. E é um dos temas que também a gente aborda e ajuda os associados a cumprir. Muito bom. Existir, de repente, em algum momento, alguma trava a indústria está lançando mais do que ela consegue dar conta de, às vezes, tirar do portfólio ou dar um destino adequado, de repente, em algum momento, ter esse balizador ali, que às vezes a indústria pode, lança, só põe produto novo no mercado, mas e todo o resto do portfólio? O que está sendo feito com isso? Então, hoje, mais do que nunca, o manejo, né, de todo o lixo que a gente tem, então até de têxtil, né, que a gente tem toda a questão lá no deserto, enfim, qual é o destino que a gente dá para isso? Então, que isso também comece a ser pensado, como você disse, na cadeia do início ao fim. Então, vou lançar um produto, legal, a GS1 controla, mas e o fim disso? E depois? Né? Qual é o destino? Vocês conseguem ampliar esse olhar ou ainda não?
Não, sem dúvida, a gente consegue, porque a gente consegue ir até o consumidor e o próprio descarte. Isso vai depender, aí de novo, a indústria ela tem que querer colocar essas informações lá. O que é importante para aquela marca colocar? Quer dizer, eu quero pôr aspectos que atendem à questão da circularidade, a remanufatura daquele produto, eu posso colocar tudo isso dentro do QR Code. Então, e com isso, você comentou agora da questão do desperdício, e até vou trazer um dos pontos de benefício do QR também. A gente falou da embalagem, da embalagem poluída e tal, mas eu também trago para o varejo um QR Code que pode barrar a venda de um produto que está fora do prazo de validade. Eu ia tocar nesse assunto na sequência. Então, eu acho que é importante, porque assim, lógico, hoje a gente tem uma legislação que diz que não pode estar exposto, mas aí teria de se trabalhar. A legislação, isso é mais, eu acho que é um trabalho que também tem que ser feito. Mas o consumidor, ele já não levaria esse produto para consumir, porque ele não passaria pelo caixa, já daria essa informação, produto não válido, né, ou produto vencido. Tá. Mas também antes disso, quando você fala de desperdício, eu posso saber quando ele está para vencer e poder fazer uma promoção daquele produto. Então, estou com algo que é mais perecível, enfim, e tenho menos dias, posso fazer uma promoção. Eu já tenho visto isso em alguns varejos, acho que você também já deve ter visto. Tá para vencer, o preço fica mais apetitoso ali para você comprar, mas eu sei que eu tenho um consumo mais curto ali para poder dar para minha família, enfim, para consumir aquele produto. Então, em termos de alimentos, é bastante importante. Então, aí eu evito também desperdício, porque o nível de desperdício que existe é muito grande. Muito alto, muito alto. Então, vocês estavam falando muito sobre isso, da questão, tá rolando, tem tramitações ali com o governo, da questão do Best Before. Então, o quanto realmente aquilo, para alguns itens, vamos supor, um atum em lata. Aí vence hoje. Amanhã, então hoje, meia-noite o produto tem que ir pro lixo. Gente, não é assim. Então, lógico, depende tudo de condições de acondicionamento, tem condições de manuseio do próprio, né, dessa própria. Mas assim, também não deixa o varejista ter que chegar a essa condição de fato, ter um produto ali que venceu e ainda está na gôndola. Então, a GS1, né, o código de barra, quanto ele atua e contribui para, de repente, mandar alertas, vai vencer em um mês. Poxa, ele tem tempo, e para a pessoa que vai consumir não é um problema nenhum. Então, isso está em tramitação, parece que está sendo feito um estudo sobre isso, o debate já começou, isso é bom, precisa existir. Então, como a gente estava comentando há pouco, a conscientização do próprio consumidor é o que traciona tudo isso, como você disse. Então, se eu vou ler um código que traz a informação, eu vou questionar. Então, isso aqui está trazendo tal informação, não está trazendo tal informação, é importante para mim, não é importante para mim, olha, eu percebi que isso aqui está me levando ao erro. Então, o próprio consumidor tendo cada vez mais informação e atuando e se preocupando, eles contribuem também para toda a cadeia. Então, o consumidor força, né, a indústria a ter essa informação, isso é bom também para o setor varejista, que proporciona essa ponte entre os dois, se blinda na questão de não ter um desperdício. E por muitas vezes também você consegue dar acesso a alguns produtos a pessoas que às vezes não poderiam consumir aquele produto numa cadeia, que para algumas redes, quando você vai fazer negociação, você tem que comprar com no mínimo 9 meses de validade. Tem que chegar lá. E às vezes o lead time disso não é possível, porque se o produto tem, sei lá, 12 anos, 12 meses de validade ou 24, já fica muito curto ali, porque ele tem que comprar, imagina, 20 mil containers. Isso. Aí ele fala, não tenho como dar vazão a tudo isso em, às vezes, 14 meses, sendo que em 9 é meu tempo útil de vender. Então, esses detalhes da operação do varejo, que só quem está por trás entende, até a própria GS1, acredito que domina bem, claro, todas as informações e padronizações, entendem o quanto é complexo esse debate e o quanto o consumidor tem que estar relevante nisso. Com certeza. E ele já está, né? Mas cada vez mais exigente em relação à informação, né? Eu acho que ele já demanda mais, ele não reclama mais também, né? E eu acho que essa informação, de novo, né? Quando eu tenho esses dados, eu consigo me planejar melhor, eu tenho mais transparência em toda a cadeia, e é fundamental. O consumidor,
que ele possa conversar e exigir mais dados. Que dado que está faltando? Para a indústria, eles estão fazendo o tempo todo pesquisas, né? Em relação a se aquele produto está agradando o consumidor, não está. Então, assim, o que tanto benefício que eu tenho no momento que eu tenho dados, transformo isso em informação, me planejo melhor, que isso é bom para toda a cadeia e, no fim, isso é benefício para o próprio consumidor lá no final, né? Então, muito bom. No final, em termos, né? Porque depois eu ainda tenho o cíclico, ter né? o cíclico, Exatamente, né? Exatamente. A gente está arrumando para o fim, mas eu quero fazer uma pergunta que é muito importante e eu também queria saber. Existe alguma ponte para ter um feedback do próprio varejista sobre as pesquisas, ou sobre o próprio código, ou sobre o associativismo, ou o que você... Então, como que é feito esse feedback do próprio varejo em relação à GS1? Olha, nós temos uma relação com o varejo, e varejo, eu posso falar de Geral, supermercado de forma geral, né? Mas a gente atua, nosso trabalho é atuar com todas essas, vamos dizer, organizações setoriais. Porque, de novo, a gente tem que estar muito próximo, um relacionamento muito próximo para entender as dores do outro lado. Porque a gente não conhece as dores, a gente conhece, de repente, o que vai, a tecnologia ou o melhor aplicação do padrão para aquela determinada dor. Então, é fundamental que a gente esteja. Então, a gente tem uma parceria muito grande com todas as organizações, tanto vamos dizer, a entidade de supermercados, a Abras, que é do Brasil, a nacional, como as entidades regionais, né, de cada estado. Estamos sempre muito próximos, e inclusive promovendo a questão do QR Code, como é que a gente pode melhorar e dar mais informação para o varejista, enfim. Mas isso não passa só pelo varejo alimentar, né? Eu estou falando aí de varejo de material de construção, a gente está muito forte na saúde. Se eu te digo 40 setores, não vou ficar citando aqui, senão é uma chatice, né? Mas, assim, a proximidade faz a gente... E por isso que o relacionamento é fundamental, essa conexão, para a gente poder saber exatamente como pode melhorar. O que a gente pode sanar de dor com relação aos controles, com relação ao padrão, com relação à informação. Então, é um trabalho que tem que ser feito a várias mãos. Eu ia perguntar de que forma é feito esse feedback? São por meio de encontros? Tem algum formulário? Como é feito? Assim, então, os associados de forma geral, né? Então, os próprios supermercadistas, a indústria, respondem a feedback, reagem a esses índices, por qual meio de comunicação? Como é feito? Pode ser pelo nosso site, pode ser por meio das feiras. A gente está presente em várias feiras dos mais diversos setores. Então, é um canal também muito forte. A questão das redes sociais, nós estamos em tudo, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Então, tudo isso são inúmeros canais que a gente pode receber os inputs. E também a parte proativa nossa em também estar próximo de todos esses... Porque, assim, não são o associado, o varejo, via de regra, ele não é o nosso associado. A gente tem alguns varejos que têm marca própria e aí precisam ter o código. Né? É sempre a indústria. Tá. A grande maioria é a indústria. A gente tem... eu diria que 80%, 90% é indústria. A gente tem varejos que têm marca própria, aí sim, eles precisariam do código. Mas eles são os grandes puxadores aí, né? E se beneficiam muito destes controles e do padrão da leitura, seja do código, foram eles que começaram, inclusive que trouxeram, né? Foram várias entidades e vários varejos e indústrias que trouxeram para o Brasil, inclusive o padrão. Então, e o varejo supermercadista foi um dos pioneiros, vamos dizer assim. Naquela época se dizia, nossa, isso não vai funcionar. E você vê que hoje a gente não vive sem, Pra né? tudo é assim, você percebeu? Pra tudo. tudo. Que chega novo, todo Não mundo vai tem, dar. não funciona. Aí a gente não vive sem e fala, nossa... Mas a gente não Tudo. percebe porque está à nossa volta, né? Porque se for falar o código de barras hoje, mesmo que a gente fale de uma migração, tudo tem código de barras. Você vai numa farmácia, você vai num supermercado, você vai comprar roupa, tudo. Sim. Como é que movimenta? Porque tem que movimentar toda essa economia. Como é que seria possível todas essas transações que a gente tem entre países, no nosso nacionais, enfim, se não tivesse controle? Então, a gente não percebe porque ele é discreto, né? Mas eu falo assim, arranca o código e vamos ver o que acontece. Nossa, imagina, né? etiquetar de novo o supermercado de Socorro, né? Não, socorro. Não dá. É assim, é como se fosse então o RG
das coisas? Sim, a gente às vezes fala RG, às vezes fala passaporte, porque também serve para né, para identificar o produto quando ele é exportado, mas porque ele é único e inequívoco, aquele produto com aquelas características, ele recebe aquela sua numeração e vai carregar aquele seu documento por toda a cadeia de suprimentos para se apresentar, né? Então é mais ou menos isso. Sou eu e todo mundo conversando e entendendo aquela linguagem. Muito bom. Única. O bate-papo de hoje foi muito, muito rico, pelo menos para mim. Eu gostei muito de aprender, saber um pouco mais, espero que para o varejista também. Então aproveita, deixa um recado, então fique à vontade, passe endereços, onde as pessoas te acham, fica à vontade para a gente finalizar o nosso episódio de hoje. Bom, primeiro te agradeço novamente o convite, para nós é importante porque a gente pode dar mais visibilidade para a organização e ao mesmo tempo aquilo que a gente oferece. Então nós estamos aqui disponíveis, temos o nosso portal que é o www.gs1br.org, onde podemos ser acessados, mas temos todas as nossas redes sociais também, GS1 Brasil, onde nós também podemos ser acessados, temos aí vários canais, nas feiras que a gente vai, seja de supermercado, seja de material de construção, também temos nossas equipes aí à disposição, e importante a conscientização, porque este é um canal onde eu posso... eu digo, a GS1 pode expor como ela pode, de forma, mesmo que ainda pequena, né, que você fale isso um pouquinho, olha, a importância dessa transição, como você vai se beneficiar, nós estamos aqui para te ajudar, então entre em contato conosco, porque nós estamos aqui justamente para sanar as dores do varejo, da indústria e de provedores, então é de um ecossistema como um todo. Então isso aqui vai, de forma geral, para o público. Muito bom. Todos os links e tudo que a gente comentou hoje aqui vai estar na descrição do vídeo, então assista e fica ligado. O episódio vai ao ar todas as quartas-feiras às 6 da tarde, então sempre tem um episódio novo para você, para falar dos temas mais relevantes do setor do varejo e da indústria, então não perca e fica com a gente. Obrigada.